Lando Norris aprendeu com os erros do ano passado e também temos algumas informações sobre o Bortoleto e dados da corrida. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, nosso segundo vídeo sobre a corrida do Grande Prêmio da Austrália, né? Foi uma corrida interessante, já fiz um vídeo sobre isso hoje. E agora nós vamos passar por alguns detalhes que, inclusive, faz parte até daquilo que vocês têm perguntado no outro vídeo. Para quem não sabe, eu falei para você deixar sua pergunta lá no comentário fixado do vídeo anterior. E se alguém já deixou a mesma pergunta, você só dá o like, porque eu vou depois responder as que têm mais curtidas, ok? Então vamos lá. Primeiro começando com alguns dados da corrida aqui para vocês, como eu gosto de passar, né? A gente já tem esse hábito. Começando com um dado que ele mostra um pouquinho do desenho, que é a velocidade máxima e também a média de velocidade que teve nas 15 voltas de maior velocidade de cada piloto. Você confere o seguinte: o Charles Leclerc chegou a 333 por hora, Piastri 332, enquanto você tem, por exemplo, o Norris chegando a 322 ou até mesmo uma média de 307. Por que isso acontece? Você vê até pelo desenho que alguns pilotos, como o Ocon, simplesmente não tiveram DRS, né? Ele está tudo ali bem escuro e velocidades mais baixas. É o desenho de quem ficou batalhando muito, quem batalhou pouco, quem teve mais DRS, menos DRS, e talvez, como estava com chuva, não dá para necessariamente cravar uma questão da aerodinâmica, da pressão aerodinâmica. Mas aqui o que nós temos é, justamente Russell e Ocon não se utilizaram de DRS basicamente. São dois pilotos que tiveram corridas totalmente diferentes. O Russell largou mais à frente e permaneceu mais à frente, inclusive chegando ao pódio no terceiro lugar. E o Ocon teve uma corrida horrorosa, ficando entre os últimos. Então, os dois não se utilizaram do DRS e por isso tem uma média de velocidade bem mais baixa, não alcançaram grandes velocidades. Você vê, por exemplo, que o Leclerc já teve DRS, teve disputas e com isso a velocidade foi mais alta. Piastri, Antonelli, esses caras que estavam mais para o meio do grid batalhando. O Verstappen tem algumas voltas ali, porque teve momentos que ele batalhou, seja com Piastri ou com o próprio Norris, no caso mais o Norris, que ele pegou DRS, então você tem esses detalhes aí também. Informações da Pirelli, aquelas informações bem legais, você vê que o maior stint de pneus duros foi do Lewis Hamilton, 14 voltas, enquanto o Norris fez a volta mais rápida, 1:22.167. E 10% das voltas do Grande Prêmio foi feito com o pneu duro. Já o pneu médio teve o Tsunoda se utilizando por maior tempo, enquanto o Lawson foi quem fez a volta mais rápida, 1:22.9 de pneus médios e um pneu utilizado em 9% da corrida. Os pneus intermediários, como bem sabemos, foram os protagonistas dessa prova, foi utilizado em 80% da prova, foi o Ocon junto do Berman, 35 voltas cada um, e o Norris fez a volta mais rápida também de pneus intermediários, 27.1. Então aqui você tem um quadro geral. Eu achei legal esse dado da porcentagem, né? Você viu que é uma corrida em que 80% foi utilizado o pneu intermediário, então, obviamente, uma corrida de pista molhada, com exceção de um pequeno trecho. Inclusive, o pequeno trecho nós vamos ver agora. Você vê no gráfico aqui de pit stop, justamente que nós tivemos estratégias muito parecidas por causa da chuva. Então, com exceção do pessoal ali, dos 4 pilotos que pararam logo no início, no primeiro safety car, você tem todo mundo se utilizando quase que da mesma janela de parada, com diferença de algumas poucas voltas. Essa diferença foi crucial, como nós vimos. O período em que a pista secou e depois começou a chover, isso gerou umas mudanças de posições bem interessantes, mas no geral todo mundo com uma estratégia muito parecida, e aí claro, uns colocaram pneus duros, outros médios, e não necessariamente uma estratégia ou outra se pagou pelo fato de ter chovido de novo, então isso não fez uma diferença tão grande assim. No total foram 35 pitstops para essa prova, o que é bem interessante. Os pilotos fizeram aí 2 paradas em média, sendo alguns 3 paradas. Aqui um detalhe que eu gosto muito de passar para vocês, que é o ritmo de corrida. Você vê claramente que o top 3 estava bem longe do restante, né? Norris, Piastri e Max Verstappen. Esses 3 realmente andaram muito mais do que os outros em termos de ritmo puro, e você vê que depois vem as 2 Mercedes, para então ter a primeira Ferrari, que é a do Charles Leclerc. O Hamilton ainda vai ficar atrás de Albon e de Tsunoda no seu ritmo puro de corrida. Então, nesse caso, você vê que a McLaren era a equipe a ser batida mesmo, isso ficou muito claro, e o Verstappen estava ali buscando se manter nesse ritmo deles. Lembrando que os outliers, né, aquelas voltas atípicas, foram retiradas, então na média você tem o Verstappen andando próximo de Norris e de Piastri, o que é bem legal. Ele conseguiu levar um pouco de briga, de disputa para essas McLarens, foi bom de assistir nesse aspecto.
Passados esses dados aqui iniciais que nós temos do Grande Prêmio, eu quero conversar com vocês agora sobre aquilo que vocês mais têm me perguntado, que é o que aconteceu com o Bortoleto. Depois da corrida, o Bortoleto deu entrevista falando sobre o que aconteceu. Ele falou que foi erro dele, basicamente. Disse que ele tocou na zebra e com isso perdeu o carro e aí bateu, abandonou infelizmente. Ele fala que a corrida dele estava sendo boa até aquele momento e foi um infortúnio, né, realmente, não ter conseguido completar a prova, ainda mais que ele perdeu todo o período de caos do final, que poderia, quem sabe, até mesmo ter arrancado um ponto ali, como o Hülkenberg conseguiu. Você vê que o Bortoleto, na entrevista pós-corrida, ele não faz questão de exaltar demais o problema no freio que ele relatou desde o início da prova. Quem vai falar sobre isso vai ser o James Key, que é da Sauber e que deu entrevista para a Juliana Serrazoli. Ele falou para a Juliana Serrazoli o quê? Que o Bortoleto teve sim problema de freio durante toda a corrida e que o Bortoleto se virou muito bem com esse problema de freio. Então isso é um ponto muito positivo para o Bortoleto. Ele conseguiu lidar com o problema, mostra adaptação, capacidade do piloto de se reinventar ao longo da prova, é um ponto muito positivo. Porém, o próprio James Key também fala que não foi isso que causou a rodada, né, a batida do Bortoleto. E a questão da suspensão, parece que não foi a suspensão que quebrou e aí ele rodou por causa disso. Foi exatamente aquilo que a gente viu no vídeo mesmo, da suspensão quebrando após a rodada. Então, por causa da rodada, da forma com que foi a rodada e provavelmente por algum bump que tem ali, às vezes até saindo da zebra, a suspensão quebrou. É estranho, não deveria acontecer? Concordo, mas acontece. A gente sabe que por vezes aquilo que tem pouquíssima chance de acontecer, acontece. Mas é isso, então o problema do Bortoleto foi um erro dele que acabou gerando a quebra da suspensão e com isso ele foi para fora da corrida. Infelizmente, a corrida dele, como eu falei no início, né, no outro vídeo, não foi espetacular, mas considerando o problema de freio, e foi durante toda a corrida, como disse o James Key, sim, ele fez uma boa corrida, se reinventando, então a análise muda quando você sabe que o problema persistiu e mesmo que ele não queira exaltar demais esse problema, acabou sendo um fator importante para ele ao longo da prova. Passando para outro piloto que abandonou, o Hadjar já começou a sentir um pouquinho de como é ter o Helmut Marko de olho nele. Marko diz que foi embaraçoso ver o Hadjar abandonar e depois sair chorando como ele saiu. E o próprio Hadjar também falou que foi embaraçoso. Já o Christian Horner tentou colocar panos quentes na situação, falando que, poxa, foi uma pena, né? Primeiro grande prêmio dele, mas a gente vai trabalhar, ele fez um bom final de semana, etc. Então o Christian Horner já foi bem mais tranquilo e querendo apaziguar e trazer calma para o garoto. O Helmut Marko já falou, olha, foi embaraçoso isso aí, não gostei. O Helmut Marko não tem muito papas na língua. Acredito que o Hadjar vai ter que aprender a lidar com isso, porque é um esporte de altíssimo nível e a pressão está sempre ali, não dá para você também querer que todo mundo vai ficar passando a mão na cabeça. Mas era necessário o Marko já sair falando assim do moleque? Não sei. Enfim, aí quero saber de você o que você acha disso. De qualquer forma, abandonou antes mesmo de começar, né? Isso com certeza fica para o recorte da corrida. Agora falando de Ferrari, o que nós temos é a Ferrari com certeza foi uma das grandes decepções da corrida, talvez a grande decepção da corrida, e o Leclerc falou após a corrida que sim, o carro estava desequilibrado, precisa de performance, eles têm muito trabalho a fazer. Hamilton também reclamou do carro, falando que foi um final de semana muito mais difícil do que ele esperava, principalmente para lidar com o carro na chuva, então ele estava pegando a manha de como funciona a suspensão da Ferrari, de como é o motor Ferrari, enfim, muita coisa ali para ele aprender. Então os dois pilotos saíram insatisfeitos, sem contar a questão estratégica, que a Ferrari arriscou e não deu certo. Foi uma estratégia que não deu certo e aí eu até diminuo um pouco o impacto disso, porque é uma situação em que é uma loteria mesmo. Você poderia arriscar ou não arriscar, apesar da previsão já dizer que você teria uma chuva mais forte vindo. Então a Ferrari arriscou, não deu certo, ficou bem para trás. No momento ela está atrás da Sauber no campeonato, o que é curioso, mas com certeza a Ferrari foi a grande decepção desse grande prêmio. E por último, mas não menos importante, nós temos aqui o Lando Norris falando algumas coisas bem interessantes. O Norris disse após a corrida o quê? Que eles aprenderam, tanto ele quanto a McLaren, com os erros do ano passado, principalmente erros em momentos críticos, e por isso conseguiram essa vitória
já na primeira corrida de 2025. E eu vou concordar com o Lando Norris. Se fosse o Lando Norris do ano passado, quando o Verstappen pressionou, seja no início, seja no final, ele tinha uma chance enorme de ceder à pressão. E dessa vez ele não cedeu. Ele conseguiu sim se manter na pista, conseguiu se manter num bom ritmo, às vezes ele era mais rápido, às vezes não era, e não cometer erros para não entregar essa vitória para o Verstappen. Então isso é um ponto muito positivo e é um indicativo de maturidade do Lando Norris, que, como já falei inúmeras vezes aqui no canal, tem um grande potencial, ele precisa lapidar esse potencial para chegar num nível absurdo, como é o nível, por exemplo, do Verstappen. Isso vale para ele, para o Russell, para o Leclerc, né? Na hora do vamos ver, esses pilotos precisam moldar um pouquinho mais. Se o Lando Norris estiver iniciando esse processo em 2025, ele se torna um grande candidato ao título, porque a McLaren aparenta estar sim muito à frente e é uma temporada em que as equipes não vão focar tanto assim no desenvolvimento. Elas vão desenvolver agora no início do ano e depois abandonar o desenvolvimento. Então, um início de temporada forte pode ser crucial para o Lando Norris conquistar esse título em 2025 e iniciar esse processo de maturidade para ele, né? Esse processo que vai colocar o Lando Norris para despontar como um dos principais pilotos num nível absurdo do grid, porque potencial para isso ele tem, e a corrida que ele fez hoje realmente foi uma corrida em que ele não cometeu grandes erros, ele teve ali um ou outro errinho, mas coisa normal de uma pista molhada e que não comprometeu. Eu acho que isso é importante. É uma coisa que eu já falei aqui, que o piloto, quando ele chega nesse nível muito alto, até os erros dele têm impacto menor na corrida. E hoje nós vimos isso do Lando Norris. Será assim para o restante da temporada? A gente tem que esperar para ver. Mas na primeira corrida, ele já segurar um Verstappen que estava vindo com muito ímpeto e conseguir essa vitória em situações ali de pista seca, pista molhada, não sei o que e tudo mais, pessoal rodando e aquela coisa toda, realmente é um ponto muito positivo para o Lando Norris e espero que ele mantenha essa curva de evolução para ser um piloto cada vez mais completo e chegar no auge dele ali nos 28, 29, 30 anos num nível muito absurdo. Hoje ele tem o quê? 25? Então ele ainda está naquela fase de crescimento que é normal. Mas foi uma ótima corrida do Lando Norris, eu concordo com ele no sentido de que tem que aprender mesmo com esses erros e aplicar. E hoje eles fizeram isso e a McLaren então sai com bons pontos. A Mercedes está empatada com a McLaren nos construtores, aí é muito da questão do Piastri, mas bons pontos para a McLaren e para Lando Norris logo de cara. Bom, quero saber a sua opinião sobre todos esses assuntos aí, lembrar vocês dos nossos parceiros, tem a Paddock BR, conforme aqui a camiseta que eu estou vestindo da Williams, vou até levantar aqui para vocês verem, ó, camiseta da Williams, belíssima, 100% algodão, não encolhe. Lá na Instant Gaming tem jogos de gift cards, então os dois links tem aí na descrição, tá, para você. Na Paddock BR tem o cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis, além de chaveiros colecionáveis em compra acima de R$ 197. Na Instant Gaming tem o Le Mans Ultimate, que já está em promoção também, você entra pelo nosso link aí para estar adquirindo. E lembrando que quarta-feira teremos live lá no Ressaca Express para estar tendo esse contato com vocês. Um grande abraço, valeu e falou!